Abrimos esta segunda parte com a literatura. Céu Nublado com Boas Abertas é o título do primeiro romance de Nuno Costa Santos. A obra chega às livrarias no dia 12 de fevereiro e será apresentada nos Açores em março. O escritor açoriano é convidado deste telejornal. Muito boa noite, Nuno Costa Santos. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Este romance tem uma relação direta com os Açores, desde logo no título. Céu Nublado com Boas Abertas é uma expressão que associamos de imediato ao arquipélago. Exatamente. E é uma expressão que se ouve, de facto, na meteorologia diária do arquipélago, esta ideia de haver nuvens, mas também de um momento para o outro poder haver abertas e poder haver luminosidade para nós, os que estamos cá em baixo. E acho que é um título que se adequa muito bem a este livro, que tem os Açores como, enfim, como centro geográfico e literário, mas também caracteriza bem a história de vida do meu avô, que também é protagonista, digamos assim, deste romance. O que é que os leitores podem encontrar neste romance? Os leitores poderão encontrar o encontro de uma pessoa interessada em livros e em escrever com uma herança literária de um avô. O protagonista, que é um eu, as pessoas vão entender que serei eu mesmo, mas é um transfigurado, recriado. Encontrei um livro que o meu avô escreveu sobre a sua experiência como doente no Caramulo, nos anos 40 do século passado. Ele saiu dos Finais da Luz para ir para o continente português, Caramulo, recém-casado com a minha avó, e ficou lá 6 anos, 4 anos separado da minha avó. Eu encontrei esse livro que ele escreveu sobre essa experiência, dialogo com esse livro e faço uma viagem... É um regresso ao passado, também do Nuno Costa Santos. Exatamente. Vou dialogando com o livro ao longo da minha viagem a uns Açores hoje, que já não são os Açores daquele tempo, que são os Açores que conciliam o sagrado e o profano. O Nuno Costa Santos é guionista, dramaturgo, tem-se destacado sobretudo na área do humor e da crónica. Como é que surgiu a ideia de fazer esta obra e de entrar por um novo caminho, o do romance, da ficção? Eu considero acima de tudo um escritor e nesse sentido não é para mim uma surpresa. Eu venho dessa raiz literária, de leituras. Eu comecei a ler, eu mudei quando comecei a ler o Camus, do estrangeiro, do Camus, aos 15 anos. E sempre fui escrevendo. Comecei pela crónica, colaborando com a Açoriana Oriental, mas já escrevia contos, editei pela Salamandra. Venho muito desse território da literatura, mas também da literatura que dialoga com outras artes, com o jornalismo, com o cinema, com o documentário. Portanto, eu acho que está tudo interligado e é nesse território impuro que me sinto confortável. Em que género é que se sente mais à vontade? Eu sinto-me... Já que percorreu vários géneros. Eu sinto-me à vontade em vários registros, mas sobretudo em géneros impuros, ou seja, exatamente géneros que sejam o cruzamento de artes. Este livro é arte literária, mas também tem jornalismo, tem documentação, há notícias de jornal que eu incorporo aqui, há um documento que é o livro que foi escrito pelo meu avô com o qual eu dialogo. Portanto, ou seja, acabou por haver uma investigação subjacente a este romance. Exatamente. Não é um romance que parte exclusivamente da minha imaginação. É uma investigação com imaginação, se quiser. Os Açores, em particular a ilha de São Miguel, neste caso retratada neste romance, com toda a sua dimensão de mistério e de encantamento, acaba por ser um território fértil, um universo fértil para a produção literária. Muito, muito. Eu acho que há muitas histórias para contar e por contar nos Açores. E há histórias que são luminosas, que são as histórias das tais boas abertas, mas também há histórias nebulosas. Aqui aparece neste livro também um lado talvez menos tratado artisticamente sobre os Açores, ou seja, um lado, não direi o dark side dos Açores, mas está bastante aqui. Uns Açores menos postal, se quisermos, uns Açores mais contraditórios humanamente, em que a generosidade e uma certa violência estão presentes e convivem. E eu acho que escrever também é confrontar, não é só fazer uma pintura, digamos, muito bonita e muito cheia de hortênsias, não é? É preciso arriscar. Eu acho que me confrontei com alguns fantasmas
que existem cá. Muito rapidamente, porque estamos a chegar ao fim do nosso tempo, este romance vai ser lançado no início de março aqui nos Açores. Exatamente, vai ser lançado no início Chega às de março. livrarias em fevereiro e é lançado em março. Exatamente. Eu estou contente por finalmente o livro ir para as livrarias no início de fevereiro. Vai ter um lançamento na Póvoa do Varzim, nas correntes de escritas, e depois vem a ser lançado aqui no Teatro Miquelense e vai ser um momento muito importante para mim. Nuno Costa Santos, não temos mais tempo, infelizmente agradeço novamente a sua disponibilidade para vir aqui à RTP Açores. Desejo-lhe a continuação de uma boa noite e também um bom fim de semana. Muito obrigado. Obrigado.